Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 24 de janeiro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós iremos finalizar o capítulo que retrata a morte de Dimas. Capítulo 13, Companheiro Libertado. Dando a continuidade, vai ser o Jerônimo, né? Já está nos momentos finais. Deu aquela afastada na família, porque estava dando aquela pressão. A esposa estava, de certa forma, atrapalhando os amigos espirituais nesse processo de desligamento, porque o pensamento dela criava vários fios em torno dele, como se fosse uma teia. Então, o que fizeram? Fizeram a famosa melhora da morte. Deram toda uma aplicação de passe, vitalidade, ele deu uma melhorada, e aí Jerônimo se aproximou, inspirou a Dimas a falar para a esposa que ela, por favor, fosse dormir. Estava à noite sem dormir, então que ele estava bem. Na saída dela e dos demais, a espiritualidade aproveitou para fazer todo o processo de desligamento. E a semana passada esse processo ficou um pouco de dúvida. Então hoje nós vamos mais lento e finalizar esse capítulo. Porque o próximo, que é prestando assistência, também é muito bom. Principalmente para os médicos. Muito bom. Vamos lá? E por que eu indagasse, André Luiz, tímido, por onde iríamos começar, explicou-me o orientador, já o processo do desligamento. Segundo você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax. E o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Então aí está bem claro, ele diz, olha, são 3 pontos que nós teremos que atuar. Um é no centro vegetativo, outro no centro emocional e outro no centro mental. Então, são esses 3 pontos que nós iremos atuar. Essa desencarnação aqui é uma desencarnação acompanhada, tá? Acontece sempre? Não. Tem espíritos responsáveis para esse trabalho. Na página 176, só para lembrar, diz André: meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? O amigo sorriu com indulgência e respondeu: em absoluto. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedece simplesmente à lei. Lembra da semana passada que ele disse que Jerônimo quebrou alguma coisa? Essa é uma desencarnação acompanhada. Nesse processo aqui, talvez esse ato de quebrar não terá. Vai ter que esperar acontecer naturalmente. Talvez muito mais longo e penoso a desencarnação. Aí diz: há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico e princípios transformadores que dirigem aos fenômenos da morte. Então vai acontecer o fenômeno de forma o quê? Natural. Não é a forma de morrer, o fato de ter morrido assim, ou assado ou cozido. O que vai depender aí, o que vai dizer se essa tua desencarnação será acompanhada é a conduta moral. O fato da pessoa ter desencarnado no momento do sono, isso não quer dizer que ela não estava ligada ao corpo. Quanto mais agarrada à vida orgânica, mais agarrada ao corpo físico. Mais difícil o desligamento. Então, atenção, não é a forma de ter morrido, se dormindo ou não. O que vai avaliar esse desligamento, essa facilidade ou essa dificuldade
É a conduta desse espírito que está saindo desse corpo. Tu entendeste? Não é a forma, é a conduta. Se essa criatura que desencarnou dormindo era uma pessoa espiritualizada, moralizada e que fez o bem, a assistência será enorme. Se essa criatura estava vinculada com espíritos perversos, entendestes? Não angariou amigos, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual, ela vai estar entregue à sorte. O fato de eu estar velando alguém, isso não quer dizer que o espírito ainda não esteja ali ligado. Por isso, aguardar 48 horas. E diz Emmanuel, quando é questionado no livro Consolador sobre a cremação, ele diz que aguarde no mínimo 72 horas. E é o que ele vai falar daqui a pouquinho. Às vezes nós vamos num velório, às vezes o espírito está ligado. Vocês vão ver a situação difícil aqui. Bora lá? Minha curiosidade intelectual era enorme. Entendendo, voltei para 214, tá? Minha curiosidade intelectual era enorme, entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos, abstive-me de indagações. Jerônimo, todavia, gentil como sempre, percebeu-me o propósito de pesquisa, não era de curiosidade, e acrescentou: No outro ensejo, André, você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade. Então, em outro momento, tu vai entender o que é o centro vegetativo, o centro emocional e o centro mental. Cada coisa no seu tempo. Esse momento não é o momento para esse tipo de esclarecimento. Aconselhando-me cautela na ministração de energias magnéticas à mente do moribundo, começou a operar sobre o plexo solar, também conhecido como plexo cilíaco. É uma complexa rede de neurônios que no corpo humano está localizado atrás do estômago e embaixo do diafragma, perto do tronco cilíaco, na cavidade abdominal, a nível da primeira vértebra, da primeira lombar, a L1. Então foi aí que eles começaram ao desligamento. Que é justamente o que? O centro vegetativo. Aconselhando-me, então, cautela. Desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo dele. Aonde foi que ele atuou? No plexo solar. Como ele coloca próximo a L1. E foi daí que saiu uma substância leitosa. É como ele explica. Uma substância leitosa. Pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores dele. Esticou. Começou. Com sintomas de esfriamento. Dimas, nesse momento, gemeu em voz alta. Sentiu dor. Semi-inconsciente. Acorreram amigos assustados. Sacos de água quente foram apostos nos pés. Mas, antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, é o centro o quê? Emocional. Relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Se o coração parou, se houve um infarto, o espírito, ele não tem mais como atuar no corpo. Ele pode estar ligado, mas ele não tem como mais atuar. Não há vitalidade mais. A vida orgânica acabou. Entendeste? A vida orgânica acabou, mas o espírito pode estar ligado a ele. Então isso vai depender da conduta moral, da vida que essa criatura levou.
alguns se apegam tanto ao corpo que só largam o corpo quando sentem os vermes corroer o corpo físico. E aí eles correm espantados, porque eles escutam inclusive o barulho dos vermes. Aí quando se desespera e sai correndo daquilo ali. Agora lembra que o fato da criatura estar no estado de coma, isso não quer dizer que ela esteja desencarnada. Ela pode estar no estado de coma e o espírito ainda está ligado. Como também ela pode estar no estado de coma e o espírito já não mais está. O que diz o livro dos Espíritos? Pode existir vida orgânica e não haver espírito. Por exemplo, você pode estar numa gravidez, só vida orgânica, e não haver espírito ali direcionado. Tanto é que ao nascer não vive. É só vida orgânica. Pode acontecer de uma criatura estar num processo de coma e haver ali existir apenas uma vida orgânica, o espírito não está mais. Como também pode acontecer do espírito estar ligado, ainda está ligado, mas isso não quer dizer que ele está ali ao lado. É igual ao estado de sono, emancipação da alma. O espírito vai tirar férias. Depois ele volta. Quando volta para o corpo, sente todas as dores do corpo físico. E quase sempre você pergunta, você lembra de alguma coisa? Eu adoro fazer essa pergunta para quem saiu do coma, né? E quase sempre o que ele diz? Nada. Eu falando com a Dodó, que ela ficou em coma, acho que 48 horas, Rosilda, eu estive com ela e disse, aí, mana, lembra de alguma coisa? Ela disse, não. Mas quando eu voltei, eu estava em dúvida, porque eu só lembrava da aula. Se eu estava encarnada ou desencarnada. Eu digo, e qual foi a tua ideia? Como a enfermeira era muito amável, eu achei que eu estava desencarnada. Mas você lembra de alguma coisa? Nada. Nada. Não lembra de absolutamente nada. Então o espírito ali estava ligado. Se o espírito estivesse desligado, aí não tem jeito. Não tem mais como voltar à vida. Isso aí seria existe diferença de uma EQM para isso? Uma experiência quase morte? Que de certa forma é entrar num coma. E a pessoa está mais para lá do que para cá. Alguns casos as pessoas voltam e lembram do que viveu, né? Mas quase sempre não lembra de nada. Bora lá? Acorreram amigos assustados, sacos então de água. Mas antes que os familiares entrassem, Jerônimo, com passos concentrados sobre o tórax, que é o segundo ponto, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica, desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro, notinha, parte média superior da parede abdominal. Corresponde em profundidade ao estômago e ao lobo esquerdo do fígado. A garganta. Mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma. Lembra que cada célula é dirigida pelo pensamento do proprietário do corpo. Cada célula. Opondo-se à libertação das forças motrizes, o próprio músculo, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Então, apesar de todo o auxílio que ele está recebendo, o desejo de ficar é muito grande. E isso faz com que quem está partindo acaba sofrendo um pouco mais. Oi? Posso poder dizer que esse opondo-se à libertação das forças motrizes ainda é o ciclo de conservação? Dele não, é a saudade, é não querer sair do corpo. Não, de certa forma sim, mas aí muito mais a vontade de permanecer com a família. Digo aí o apego. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do Senhor espiritual, que era ele, né? Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes e os médicos, que acorreram rapidamente. Ele ainda no regaço materno, lembra? A mãezinha dele está lá.
Todavia, e sobre nossa influenciação direta, Dimas não conseguiu articular palavras ou concatenar raciocínios. Meus irmãos, quem quiser, procura no YouTube, Alcione, filha de Peixotinho, tá? O nome dela é Alcione também. Não sei se é Alcione ou se é Alcione, eu não lembro. E ela conta da desencarnação do pai, já muito magro. E quando ele desencarnou, todos os 9 filhos ali presentes, inclusive ela, Peixotinho foi também o médico que recebeu Sheila. Sheila se comunicava, se materializava. Ela mesma conta, vi várias vezes Sheila materializada trabalhando com meu pai. E quando o Peixotinho desencarnou, a mãe carregou o pai no colo, o marido, né, o esposo, muito magrinho, e disse assim: o passarinho se libertou da gaiola. Ela, Alcione, ou Alcione, não me lembro, entrou e teve um chilique. Começou a gritar. Teve um surto. Ela conta, papai se materializou. Minutos, se materializou. Olhou para mim e disse assim: não perca em 1 minuto o que eu passei uma vida inteira lhe ensinando. Desapareceu. E ela engoliu o choro. Não perca em 1 minuto que eu passei uma vida inteira lhe explicando. E a gente vai ver a dificuldade que é esses gritos, esse choro em cima do caixão. Dá um trabalho para o desencarnante. Alcançáramos o coma. Então, no regaço materno, todavia, sob nossa influenciação direta, Dimas não conseguiu articular palavras ou concatenar raciocínio. Totalmente confuso. Alcançáramos o coma em boas condições. Fez o primeiro, que foi o vegetativo, fez o emocional e ainda não fez o mental. Correto? Ele fez quanto? 2. Antes de fazer o centro mental, ele já entrou em coma. Mas ainda não entrou em morte cerebral. Não entrou. Entrou em coma. Lembra que o coma não é ainda. Alcançáramos o coma em boas condições. O assistente, Jerônimo, estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir agora no... Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal. Nota da editora. Depressão em forma de losango existente no assoalho na base do 4º ventrículo cerebral. É justamente onde vai ligar a coluna, que é o final da medula, ao cérebro, ao tronco cerebral. Aqui nessa fossa romboidal está uma estrutura que chama o bulbo cerebral, a ponte que vai ligar o encéfalo, a medula. Quando tem uma lesão ali, aí para o coração, acaba o automatismo, coração, respiração, a parte digestiva, cortou ali, aí vai vir a morte cerebral, porque desligou, aí agora acabou. Na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa e diz André que não pude perceber com minúcia. A única coisa que ele sabe é que quebrou. Então, dá-se a entender que nessa desencarnação acompanhada, existe até esse processo de ajudar esse desligamento. Talvez aquele lá, o antigo, aquele que nós lemos, que é o coletivo, a probabilidade é... Vocês estão entendendo por que nós temos que colar no Cristo? Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias. Aí vem. E brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana. O espírito não é uma chama? Exatamente. Então, se nós pegarmos o livro dos Espíritos, Uma centelha? o que ele diz? O que é o espírito? É uma chama, uma centelha. O que diz o livro dos Espíritos?
O espírito está circunscrito a alguma parte do corpo orgânico? Ele diz não. Mas, porém, entretanto, todavia, aqueles que muito pensam estão localizados na parte craniana. Aqueles que muito amam está localizado no centro emotivo, no coração. Meus irmãos, o nosso irmão precisa de um grupo espiritual para fazer esse trabalho. Os demais precisam de grupos para fazer esse trabalho, mas isso não é regra. Tem espíritos tão evoluídos que eles mesmos realizam o desligamento, tá bom? Bezerra para lá. Não precisa. Eles mesmos. Você acha que o Chico precisou? Vou aqui desligar. O Chico estava mais para lá do que para cá. São espíritos mesmo. Então, olha lá, ele disse que Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias. Ele quer dizer o quê? Eu não sei como ele quebrou, o que ele quebrou. E brilhante chama violeta dourada, essa chama violeta dourada, esse violeta dourada é mostrando a qualidade daquele espírito. Desligou-se da região craniana, o que muito pensa, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Saiu por onde? Lembra a substância? Pelo umbigo. Então essa luz tomou forma e essa substância passou a envolver aquela luz. Era o corpo perispiritual. A substância deduz que era o corpo perispiritual. Essa chama era quem? O espírito. Bem claro. Essa forma leitosa é matéria, não tão grosseira quanto o corpo físico, mas é matéria. Simples. Quis fitar, olha o que ele quis fazer, André é danado, quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Daí o nosso Senhor Jesus, fazei brilhar a vossa luz, fazei brilhar a vossa luz. O povo se preocupa em fazer cabelo, unha, nariz, sei o que, peito, bumbum, barriga. E a luz? Nada. O homem passa 300 horas puxando peso para aumentar o músculo. E a alma? Nada. Se sair naquele dia, vai escurinha. Então nós temos todo um cuidado com a forma, mas não temos o cuidado com a essência. Esse cuidado todo que a gente gasta uma grana enorme, às vezes, quase sempre, vai para debaixo da terra. Os vermes como tudo. E a essência, é autêntico isso, a essência nós não nos preocupamos. O André conta, uma das obras nós vamos estudar, que ele foi atender uma jovem bonita. Quando a criatura saiu do corpo, pensa no cão, ele se assustou. A menina era tão bonitinha, mas o corpo perispiritual era deformado. Entendemos? Então nós temos que cuidar do corpo, sim, dar a ele o valor exato. É uma veste, ao qual eu tenho que cuidar, é o meu uniforme. Mas endeusá-lo, tu estás entendendo que às vezes você endeusa. Você endeusa, tem gente que não quer envelhecer. Ele quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante, como se fosse plástico. A plasticidade, que é uma das características do perispírito. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica do nosso amigo em desencarnação. Está formando o corpo perispiritual sobre ele. Pensa o corpo material aqui e o corpo perispiritual se formando em cima. Primeiro aquela substância leitosa, a luz que se desligou do centro, ele ali deitado e o corpo perispiritual dele tomando forma sobre ele. E André vendo tudo e contando para a gente, detalhadamente. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntico, porque essa substância leitosa foi envolvendo a chama.
em tudo idêntica do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se, após ela, todo o corpo que? Perispiritual. De Dimas, membro a membro, traço a traço, e à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente. Por quê? Porque ela estava sendo envolvida pelo perispírito. E isso está desaparecendo aos olhos de André. Mas espírito de ordem superior, ao olhar, identifica a luz que nós emitimos. É por isso que não tem como eu enganar espíritos superiores. Porque basta olhar para a luz que a gente emite. Não adianta jogar purpurina. Membro a membro, traço a traço, violeta dourado, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente até desaparecer de todo. Como se representasse o conjunto dos princípios superiores da... Como se representasse, né? É uma comparação. Como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida, porque o primeiro a formar foi o quê? A cabeça. Como se fosse criando, dando forma àquela personalidade. Primeiro a cabeça. Momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida por todos os escaninhos, todos os cantinhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões, agora o que? Vibratórias. Quando ele chama de átomos no corpo perispiritual, ele está dizendo que ele também é matéria, é também um conjunto de células. Quando o nosso querido André Luiz foi avaliado pelo Dr. Luna, ele vai e aponta no perispírito: o seu fígado está assim, 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 o seu estômago está assim, assim, caso é grave. E esses órgãos estavam onde? É no corpo perispiritual. Quando se falar em perispírito, não pensa numa luzinha em torno, né? Não, é um corpo com todos os seus órgãos. É um modelo. Coração, fígado, rins, tudo. Porque lembra que nós somos espíritos ainda o quê? Inferiores. Dimas desencarnado. Ele, Dimas, já, perispírito e espírito, sem corpo. O corpo está lá embaixo. Elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver. Olha o André explicando. Dimas cadáver, Dimas desencarnado. Apenas ligado ao corpo, ou seja, ainda continua ligado, por leve cordão prateado. Apesar de todo esse trabalho, ainda está ligado ao corpo cadáver. É porque é um trabalho muito grande. Você imagina que para reencarnar dá mais trabalho para desencarnar. O espírito, ele se liga célula a célula, e dizendo a cada célula o que tem que fazer e como tem que fazer. Na reencarnação. Semelhante a sutil elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente, porque ela estava ali segurando, né, ele pela cabeça, no colo dela. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco que trazia consigo. Tinha uma mãe lá com André Luiz, que ela foi reclamar, lá no nosso lar. Ela foi reclamar com o instrutor, que ela queria ajudar seus filhos, mas ela não tinha um bônus horas. Todo o trabalho que a misericórdia divina
pedia para ela fazer, ela colocava defeito. E aí ele disse: como tu queres ajudar os teus se você não tem recursos para isso? Então ainda tem isso. Para você poder auxiliar um filho, uma filha ou alguém querido, você tem que ter recursos para isso. Recursos de ordem morais. E lembra que o nosso lar é uma colônia terra a terra. Se a gente fica dizendo, eu quero ir para o nosso lar. Gente, o nosso lar é uma colônia terra a terra. A genitora abandonou então o corpo. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato. É aquela história de criatura desencarnou hoje, 6 horas da manhã, 2 horas já faz sepultamento. Dá um tempo, entendeu? Dá um tempo. Olha só aqui esse cordão. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para um desenlace mais rápido. Então não era por uma necessidade gerando, não, estou cansado, não vou, não. Era por uma necessidade do morto. E era espírita, médium, lembra? E enquanto o médico fornecia explicações técnicas aos parentes em pranto, Jerônimo convidava-nos à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado àquela que lhe fora desvelada a mãezinha no mundo físico. Então já fizeram o que tinha de fazer, vamos continuar o trabalho em outros cantos, e a mãezinha fica aqui tomando de conta. Amanhã voltamos para fazer o trabalho final. Minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que liga aos despojos, antes de conduzi-lo a abrigo conveniente. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descortina em visão panorâmica no campo interior. Então, ele está nesse momento, o quê? Revendo todo o tempo a vida dele. Está passando um filme. E ele diz como se fosse assim uma visão panorâmica, é meio que geral. Ele está nesse momento, nesse estado de perturbação. O que diz o livro dos Espíritos quando vai falar da desencarnação? Que sempre há o estado de perturbação. Uns, alguns segundos, outros, meses, anos, décadas. Livro dos Espíritos. Além disso, acusa debilidade extrema após o laborioso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo o enterramento dos envoltórios pesados, aos quais se une ainda pelos últimos resíduos. Só depois do, como ele coloca aqui, enterramento, é que ele vai ser direcionado à casa transitória. A anciã agradeceu com emoção a mãezinha, e dando a entender que ele respondia às argumentações mentais, o assistente concluiu: convém montar guarda aqui, vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. Repouso forçado, para evitar a influência de espíritos e atrapalhar esse repouso dele. Gente, que confusão. É por isso que tem situações que o espírito está no processo de desencarnação, ele tem pesadelo, ele começa a ouvir grito. A minha avózinha, quando desencarnou, foi muito difícil a desencarnação dela. Eu era muito jovem e eu me recordo que a gente entrava no quarto, ela estava se batendo, ela dizia: sai, não me belisca, não me belisca. Era uma coisa assim muito torturante. E como eu era ainda principiante na doutrina espírita, foi até uma experiência muito boa para mim. E aí eu em casa fiz o evangelho, terminei o evangelho e fui fazer uma prece para a vozinha. Quando eu comecei a fazer a prece, muito inexperiente ainda, eu comecei a passar mal, mas muito mal mesmo, ao ponto de ir para o pronto-socorro. Chamei meu irmão, não estou bem, acho que eu vou morrer.
E aí corre, quando eu cheguei no hospital, que o médico olhou, o que você tem? Eu disse, não sei. Passou tudo. À medida que eu fui me desligando, aquilo foi passando. Ele disse, fica aí, tira a pressão, não sei o que, estava tudo normal. Eu fiquei ali, de que será que aconteceu? E não liguei nada. No dia seguinte, eu fui fazer uma visita à minha avó. E o meu tio, que estava com ela, disse assim, a tua avó ontem não estava bem. Eu disse, por quê, tio? Ela começou a gritar o teu nome, dizendo que ia te pegar. Ele disse, que horas? Era umas 9h30. Eu digo, valha-me Deus. É verdade o que eu estudo. Então você vê, e eu conheço um pouco a história da minha avó, entendia o porquê daquela situação difícil que ela estava passando naquele momento, mas para você ver o poder da prece, e que nós quando vamos fazer uma prece de intercessão, nós temos que estar preparados para isso, porque a prece é uma evocação. A prece chegou até lá e começou a incomodar aqueles que estavam ali atacando ela. Então é muito sério, né? Então ficou para mim, para a minha experiência. Então, nesse caso aqui, não tinha proteção. Eles entravam, maltratavam, beliscavam, diziam coisas horrendas para ela. E fora, se a criatura tiver nesse processo, inimigos, você está entendendo? E ataca. E, olha, é um estado de perturbar, é um estado de loucura. Por isso que Jesus falou, haverá prantos e ranger de dentes. Entendeu? Avisando. Porque nós não nos preparamos, nós somos muito tolos. Nós não nos preparamos para a desencarnação. Nós nos preparamos só para viver e gozar. Entendeste? Nós não nos preparamos para esse momento. Nós não entendemos ainda a lição de Jesus quando nos diz angariais amigos. Às vezes você está aplicando um passe numa criatura, fazendo bem, orando, do jeito que ele tem inimigo, mas ele também tem amigos. Que olha para ti e diz assim, olha, gostei disso. Tenha em mim um amigo. Porque você está ajudando alguém. E quem não tem uma mãezinha, um pai, um irmão, alguém querido? Então, angariais amigos. E fazendo bem, nós acabamos angariando muitos amigos a interceder por nós. Quando o Dr. Bezerra de Menezes foi acordado no mundo espiritual por Celina é a mensageira de Maria, e ela disse que estava ali, de Celina, minha filha, né? Estou aqui em nome da Mãe Santíssima. E aí ele ouviu um burburinho. Ele disse, o que é isso? Ele disse, vem até a janela. Foi até a janela, tinha uma multidão. E ela disse, esses daí foram todos aqueles que tu atendestes em reuniões mediúnicas. Ele era dialogador. Fora os demais que ele atendeu. Então olha quantos amigos o Dr. Bezerra não angariou. Mas ele não conseguiu angariar absolutamente nada de coisas materiais. Quando ele desencarnou, a família não tinha dinheiro para comprar o caixão. Foi a Federação Espírita Brasileira que se reuniram alguns amigos e providenciaram tudo isso. Bem simples, mas em compensação, quando ele chegou no mundo real, a recepção foi maravilhosa. Porque não dá para servir a dois senhores. Hoje, quando eu vou fazer uma prece de intercessão, eu não oro pensando só no doente. Eu oro pensando em todos os doentes, encarnados e desencarnados. Então, o primeiro que eu me direciono são aos inimigos que pode estar envolvendo aquela pessoa, para que eles possam ser acolhidos. E fazemos isso com sentimento de amor. Porque hoje eu entendo que aquele que se coloca numa condição de obsessor, de inimigo, é um irmão meu com o coração magoado. Aquela pessoa que é a aparente vítima foi um algoz, ao ponto de despertar tanto ódio no coração, que mesmo depois de desencarnado não consegue se desligar daquele coração. Então hoje é um respeito muito maior. Porque quando você se preocupa só com os seus, isso é um ato egoísta, egocêntrico. Você deixa de estar protegida, porque te falta amor. Quando você envolve uma pessoa se preocupando verdadeiramente com o coletivo, a primeira coisa, eles até se sensibilizam. Eles dizem, poxa, alguém lembrou de mim. Normalmente não são nem lembrados.
Então não devemos, porque Jesus te diz: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então devemos orar por eles. Às vezes nós fazemos alguns diálogos, a gente percebe que a criatura está numa ação muito obsessiva, a gente obviamente não fala, mas a gente começa a orientar a pessoa para prestar atenção no Pai Nosso, para pedir perdão a Deus, se comprometendo em não errar mais. E esse ato, essa renovação, já vai às vezes amolecendo um pouco o coração daquele inimigo. Mas sempre, os inimigos, os então rotulados de obsessores, são vítimas nossas. Sempre. Entendeu? Então é isso. O amor no coração, por todos. Não só pelo meu, mas por todos. Vamos finalizar? Então ele pede para que montem guarda. Nós estivemos pessoalmente com a nossa irmã Nena Galves, e ela conta, ouvi dela, gravei, mas infelizmente perdemos no celular. Ela conta que quando o Chico foi fazer a cirurgia em São Paulo, ela era responsável em pegar as roupas do Chico e levar para lavar. E o Chico falava a ela que tinha como se fossem 2 guardas montados na porta, ali, para evitar a entrada de espíritos que iriam realmente para desarmonizar, não digo, mas para incomodá-lo. Porque ele está no hospital público, tudo ele. E eles ficavam ali. E ela conta que quando levava a roupa do Chico, ela me contou, eu estava na frente dela. Quando ela levava a roupa do Chico para levar, ela disse: minha filha, dava pena de colocar para lavar. Porque era só rosas. Perfume de rosas naquela roupa. Nós não temos ideia dessa alma que esteve conosco. Era só perfume de rosas. O carro ficava com cheiro de rosa. E ela conta, isso também está no livro dela, que ela conta essas histórias. Tem um que ela diz assim, ela tinha feito a cirurgia, Chico estava em Uberaba, e ela pensou em Chico, lembrou, e ela começou a sentir um cheiro de rosas muito forte no quarto dela. A funcionária da casa saiu correndo, subindo a escada: Dona Nena, a senhora está sentindo esse cheiro de rosa? Ela disse: estou, minha filha. Tocou o telefone. Quem era? Nena, receber-te as rosas que eu te mandei. São almas assim. Você acha que ele ficou com problema na desencarnação? A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos, em grupo, a caminho da fundação de Fabiano, de onde nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte. Então, o próximo estudo vai retratar detalhes do momento do velório. Não faltem, porque vamos aprender muito. Vamos aprender a morrer e vamos aprender a velar melhor. Leiam as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier sem medo. Mundo espiritual, depois das 16 obras, 15, quantas são de André? 15. Depois das 15 obras de André Luiz, é fácil, basta viajar. Mas a seriedade, gente, aquilo que eu digo, gente, Chico é um missionário, amando do nosso Senhor Jesus, para trazer a prática do que Kardec deixou na teoria, detalhadamente. Então é esse cuidado que realmente nós temos que ter, entendeste? Então leiam, só André Luiz deixou 13, retratando o mundo espiritual. Quer estudar o Evangelho? Vai estudar o Evangelho primitivo, entra primeiro em Emmanuel, vai ler há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão. Ave Cristo, depois Renúncia, em plena Idade Média. Quer estudar sobre Jesus também? Pega Humberto de Campos. Meus irmãos, são 400 e poucas horas. Memória de um Suicídio. A Ivone Pereira do Amaral. O próprio Chico falou que o livro Memória de um Suicida
é um livro 100 anos insuperável, que é um exemplo para todos os médios e que fala muito da mediunidade. Olha, esse livro, nós estudamos essa obra. Estamos finalizando. Que obra? Fantástico. Detalhe. Está estudando André Luiz. Estamos estudando Ivone. A obra de Ivone foi psicografada, foi escrita primeiro, porque foi por intuição. 30 anos ficou o quê? Guardada. Foi o período que vieram as obras de André Luiz. Sabe o que acontece quando a gente faz a leitura dos dois? Perfeitamente. Não tem nada na Ivone que não está de comum acordo com as obras de André Luiz. E, obviamente, com as obras básicas da doutrina espírita. Não contradiz. Olha que nós estudamos no miudinho. Gente, vamos acabar? Foi bom, gente? Deu para aprender bastante? A tia fica muito agradecida, então. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos agradecer a Jesus, fazermos a nossa prece de encerramento? Vamos, então? Queridos amigos aqui presentes, que nós possamos aproveitar esse momento e cada um de nós, em particular, realizarmos o nosso agradecimento ao nosso estudo que recebemos hoje. Que cada um possa, em silêncio, fazer a sua prece, individual, no primeiro momento. E assim, divino amigo, que possa recolher as nossas palavras envolvidas do sentimento da gratidão, mas que cada um de nós aqui presente possamos repensar em nossas atitudes no dia a dia e começarmos a estar mais atento, verificando o que estamos fazendo de nossa vida, que valor estamos dando a cada coisa, para que nós possamos, Senhor, começar a valorizar a nossa essência espiritual, a cuidar um tanto, a fazer brilhar a nossa luz. Muito obrigada, amor querido, por todas as informações que recebemos essa noite. Nos perdoa alguma colocação que não esteja de comum acordo com o Teu Evangelho, mas nos fortalece, Jesus, para que possamos permanecer no estudo, no trabalho e na vivência do Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, que de forma tão amorosa conduziram essas nossas 2 horas de estudo essa noite.